Questão número 8 de Física da FUVEST 2020. Uma questão bem elaborada, mas de forma razoavelmente simples. A resolução dela. Nós temos aqui um equipamento chamado EHT, Telescópio Horizonte de Eventos, em que ele consegue localizar uma certa galáxia, que nos informa aqui o seu diâmetro efetivo. Podemos dizer que seria uma região delimitada pelos extremos desta galáxia, onde foi observado um buraco negro, e que esse diâmetro efetivo foi calculado por volta de 12.700 km. Logo na sequência, o texto nos explica o motivo deste parâmetro, diâmetro efetivo, que é calculado a partir da resolução angular desse telescópio, medida em radianos, que vai gerar este ângulo que mede o diâmetro. Então podemos imaginar, e é aqui que está o segredo da questão, imaginar um observador que localiza esses dois pontos extremos do diâmetro da circunferência. Essa abertura angular θ é que o texto informa aqui em radiano. Uma angulação bem pequena, por sinal, que vai resultar na visualização de um diâmetro efetivo. Depois disso, o texto fala a respeito do raio de curvatura dessa galáxia, que vai girando, tendo assim um raio de 5 vezes 10 a 20 quilômetros. Ou seja, um raio bem grande aqui. Esse 5, 10 a 20 define o raio dessa angulação que nós definimos aqui, que apresenta um certo arco, que define dois pontos. Na matemática, nós sabemos que um arco, ele apresenta a seguinte definição: dado um ponto A e um ponto B, esse arco AB, dividido pelo raio da curvatura, define o ângulo θ em radiano. Essa recordação matemática vai resultar nas combinações de dados. Nós temos o diâmetro efetivo. Esse diâmetro efetivo, no caso, ele vale por volta de 1,2 vezes 10 a quarta quilômetros, olhando aqui para a casa decimal, andando 4 vezes para a esquerda, o que nos dá um valor aproximado de 1 vezes 10 a quarta. Esse valor próximo de 1 10 a quarta estaria mais ou menos aqui, o que vai nos permitir dizer que o valor do ângulo de resolução está por volta de 10 a menos 10. Isso nos garante o final do cálculo. Nós temos então, a partir desses dados, conhecendo o diâmetro efetivo, sabendo plotar no gráfico e determinar o ângulo de resolução 1 10 a menos 10, 1 10 a menos 10 é o ângulo, este arco AB é o que nos interessa, uma vez que o raio de curvatura que define essa visualização é de 5 vezes 10 a 20 quilômetros. Multiplicando em cruz, nós vamos determinar finalmente esse valor de AB, que seria essa distância que pode ser visualizada em um pixel, 5, 10 a 20 vezes 10 a menos 10, dando 5 vezes 10 a décima quilômetros. Portanto, este arco AB, que representa a visualização que vai ser gerada na tela por meio dos pixels, apresenta esta dimensão no espaço. Será possível visualizar 5 10 a décima quilômetros de arco visualizado.